que são simetrias, né? É quando a gente consegue fazer, né? A gente tem um eixo de simetria, que é esse eixo que a gente pega como se fosse uma tesoura, faz o recorte e depois o que sobrou a gente gruda e tem que ficar exatamente em cima, né? Os desenhos têm que bater e formar essa simetria. E aí nós temos dois tipos de simetria, a par e a ímpar. E nem toda função ela é simétrica. Posso ter função que não tem simetria nenhuma, né? Mas quando uma função tem simetria, é interessante. Ela carrega informações importantes. Por exemplo, a simetria par. O eixo de simetria é o eixo x. Então, o que acontece? Se eu venho aqui no eixo x e corto, né, faço um recorte nela, né, uma tesourinha aqui, recortei ela e dobrar, essa curva em azul, ela vai fechar perfeitamente, né? Então, quando eu tenho uma função par, o eixo de simetria, né, é o eixo das ordenadas, né? Bom, como é que eu posso, olhando para a função, saber se ela é par sem precisar fazer o gráfico? Para isso, a gente tem o teste de verificação. Teste de verificação Z. É o seguinte, o f de menos z tem que ser igual ao f de z. Se isso aqui acontecer, a função é par. Então, por exemplo, se eu faço f de menos z, isso quer dizer o seguinte, que no lugar do x, eu vou colocar menos z. Então, vai ficar e na menos 3 vezes o x. No lugar do x, eu vou colocar menos z ao quadrado. E na menos 3. Quanto é que é menos z ao quadrado? Vai ficar z ao quadrado. Né? Agora, eu vou fazer f de z. F de z vai ser, no lugar do x, eu vou colocar z. Vai ficar e na menos 3 vezes z ao quadrado. Quanto é que é z ao quadrado? É 3z ao quadrado. Vai ficar igual? Vai, né? Aqui, menos 3z ao quadrado. Ou seja, ficaram iguais? Ficaram. Portanto, né, a função f de x igual a e na menos 3x ao quadrado é par. Né? Se eu for fazer o gráfico dessa função, né, ela vai ser mais ou menos isso aqui. Né? Ela vai ter um eixo de simetria no y. Vou recortar aqui, ela vai bater certinho. Vou pegar essa outra função aqui. Né? Por exemplo, esse exemplo aqui. Não sei qual é o gráfico dessa função. Será que ela vai ser par? Vamos testar. Então, f de menos z. Então, no lugar do x, eu vou substituir por menos z. Vai ficar menos z ao quadrado, menos 4 vezes menos z. Então, menos z ao quadrado, z ao quadrado. Menos vezes menos, mais. Agora, eu vou fazer f de z. No lugar do x, eu vou colocar o z. Z ao quadrado, menos 4 vezes z. Z ao quadrado vai ficar z elevado ao quadrado, menos 4 vezes z. São iguais? Não, são diferentes. Logo, a função não é par. Se ela não é par, ela é ímpar? Não. Ela só não tem simetria par, ou seja, ela não é simétrica. Tá? Existem dois tipos de simetria que a gente podem ser interessantes: a par e a ímpar. Se ela não é par, ela é nada. Tá? Então, por exemplo, aqui alguns exemplos bem famosos de funções pares.
a função n é menos x ao quadrado. Essa aqui é uma função par importantíssima. Né? Por exemplo, aqui está o gráfico dela. Aí você repara bem a simetria no eixo y, né? Você repara que ela vai fechar a simetria perfeita. As funções x na n, com n par, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, f de x igual a x na quarta, f de x igual a x na sexta, f de x igual a x na oitava e assim por diante. Essas funções, elas são pares. Aqui tem vários desses gráficos, né? E você repara a simetria delas. Se eu recortar ali no meio, eu vejo perfeitamente a simetria. O mesmo vale para a função cosseno. A função cosseno, ela é uma função par. Tá? Se eu for aqui, né, pegar o cosseno de 1, tá? Olhar aqui, onde ele vai bater, e eu trouxer uma régua, eu vou botar exatamente onde vai bater o cosseno de menos 1. Né? Então, isso aqui é muito claro e evidente que ela é uma matriz. Que ela é uma função par. Certo? A gente repara bem essa simetria. Eu posso pegar, sei lá, qualquer ponto. Aqui vai refletir perfeitamente. Né? Aqui. Certo? Então, uma característica muito clara de função par. Então, cosseno é uma função par. E uma função que é ímpar. Né? Ou seja, uma função que tem simetria ímpar. Essa é uma função que o eixo de simetria, né, é a origem, né? Ou seja, né, é a origem. Como assim? Ou seja, o primeiro e o terceiro quadrante, eles são iguais. Né? Ou seja, eles refletem. Né? Não são iguais, não. Iguais não seria a palavra, né? Não são a palavra certa. Ou seja, o primeiro e terceiro quadrante são simétricos. Ou seja, se eu recortar aqui, terceiro quadrante, e recortar o primeiro quadrante, eu consigo colocar um em cima do outro. Certo? Essa curva aqui vai passar perfeitamente uma por cima da outra. Tá? Isso quer dizer, né, especificamente que se eu entrar com menos 3, tá, eu vou sair com esse número aqui. Se eu entrar com 3, eu vou sair com esse número aqui. Então, vai haver essa reflexão. Qual é o teste para verificar que uma função é ímpar? Tá? A gente pode verificar também usando o teste Z, só que agora o f de menos z tem que ser menos f de z. Então, f de menos z, então, no lugar do x, eu vou colocar menos z, vou ficar com menos z ao cubo menos 2 vezes menos z. Menos z ao cubo é menos z ao cubo, né? Ou seja, menos ao cubo, vamos manter o sinal. Menos vezes menos dá mais 2. Agora, como vai ficar menos f de z? Menos, no lugar do z, no lugar do x, eu vou colocar o z. Vai ficar z ao cubo menos 2 vezes z. Ou seja, menos z ao cubo, menos vezes menos, mais 2z. Ou seja, são iguais. Logo, é uma função ímpar. Né? Função ímpar. Certo? Ela vai ter essa característica aqui dessa simetria. Vamos olhar aqui algumas funções ímpares notórias, né? Por exemplo, o f de x na terceira, o f de x na quinta, o f de x na sétima. Elas são funções ímpares, elas vão ter essa característica apresentada aqui nesse gráfico. A função seno também é uma função ímpar.
né? Por exemplo, se eu entrar com o seno de 1, né, ele para aqui. Agora, se eu pegar o seno de menos 1, né, ele vai parar no mesmo valor, só que negativo. Vou pegar um seno conhecido, por exemplo, o de... Aqui, sei lá, vou botar aqui o seno de π sobre 4. Se a gente for olhar na calculadora, né, esse seno de π sobre 4, ele vai ser raiz de 2 sobre 2. Agora, se você botar na calculadora seno de menos π sobre 4, ele vai te dar menos raiz de 2 sobre 2. Ele vai estar pegando por aqui, tá? Beleza. E para a integração? Por que a gente fala de matriz par e ímpar? Porque para a integração, matriz par e ímpar é uma coisa que ajuda a resolver integrais, né? E eu falo disso porque depois vocês vão fazer disciplinas como sistemas de sinais, disciplinas como, né, deixa eu ver, circuitos, aparecem, circuitos elétricos, essas disciplinas que vocês têm sinais, né? E é importante identificar se um sinal é par ou ímpar para facilitar as continhas. O problema é quando o sinal não tem simetria. Aí tem o que fazer. Por exemplo, aqui, né? O que acontece? Se eu olhar para essa função aqui, ela é uma função par, né? Esse aqui é o gráfico da função, tá? Aqui está a minha função. 4 menos x ao quadrado. Consigo ver perfeitamente que ela é uma função par, tá? Então, ela é uma função par. O gráfico me mostra isso. Vejo que a minha integral ela está indo, né, num intervalo simétrico, de menos 2 a mais 2. Né? Ou seja, isso aqui é importante, porque só vai valer quando eu estou no intervalo simétrico, de menos 2 a mais 2. Então, pelo fato dessa função ser par, isso aqui é 2 vezes a integral de 0 até 2, 4 menos x ao quadrado dx. E é fácil enxergar isso, porque essa área que está aqui, né, é exatamente a área que está desse lado de cá. Então, se eu calculo um lado, a área de um lado, eu já calculo a área do outro. Então, se eu quero saber a área de tudo, eu só preciso calcular a área de um lado. Certo? Então, por exemplo, né? Então, aqui tá, aqui feito isso. Tá? Aqui é a justificativa geométrica. Então, só para a gente finalizar aqui, então, por exemplo, né, se eu fizer aqui 4x menos x na terceira sobre 3, de 0 até 2. Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 2, menos 8 terços. Tá? Isso aqui vai ser a área. Então, 8 menos 8 terços, 4 vezes 8 menos 8 terços. Tá? 4 vezes 16 terços. Ou seja, é 4 terços. Essa aqui é a área. Opa, 4 não, é 2, né? Ó, estou voltando a carreta na frente dos bois. É. 2. Então, aqui é 2, né? 2, 2. Então, vai ficar 2 vezes 16 terços, ou seja, 32 terços. Então, a gente só precisa calcular desse lado. Aí, depois, quando a gente sabe essa área aqui, a gente multiplica ela por 2 e dá a área total. Que é o que a integral está pedindo para nós, né? De menos 2 a 2. Então, se eu calculo só de 0 até 2, multiplico por 2, eu tenho tudo. Aqui, quando eu estou trabalhando com uma função ímpar,
né? Por exemplo, de menos 2 a 2. Isso aqui, esse gráfico aqui, é o gráfico dessa função aqui. E a função ímpar é a mais legal, porque quando eu estou integrando uma função ímpar no intervalo simétrico, o resultado dela é zero. Vamos fazer aqui ela passo a passo. Tá? Como é que fica? Integral de 4x na segunda sobre 2, menos x na terceira sobre 3. De menos 2 a 2. Ou seja, ali era 2x na segunda, menos x na terceira sobre 3. De menos 2 a 2. Então, vai ficar 2 vezes 4 menos 8 sobre 3. Tá? A primeira, menos 2 vezes menos 2 na segunda dá 4, menos, menos 2 na terceira dá menos 8 terços. Então, o que aconteceu aqui? Tá? Eu vou ficar com 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar do lado de cá. 8 menos 8 terços. Menos. Aqui vai ficar 8. Menos com menos vai ficar mais, né? Então, vai ficar 8 menos mais 8 terços. Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, mas aqui tem um erro, né? O que aconteceu aqui? Agora eu olhei assim, aqui é x na 4 sobre 4, né? X na 4 sobre 4. Ó. Então aqui é, vou apagar aqui, x na 4 sobre 4. Então, x na 4 sobre 4, x na 4 sobre 4. Então vai ficar 16 sobre 4 e 16 sobre 4, né? Por quê? Porque vai ficar menos 2 na 4, também vai ficar 16. Então, e aqui. Vai ficar 16 sobre 4 e 16 sobre 4, né? Os dois, os dois, os dois parentes são iguais. Então, é zero. Isso é claro, né? Porque, como a gente tinha visto lá no grau A, né? Essa parte aqui, a integral vai me dar um valor positivo. E esse lado de cá, a integral vai me dar um valor negativo de mesmo tamanho. Como eu vou somar as duas, vai ser zero. Certo? Então, que essas duas áreas aqui são iguais, né? Então, a integral vai me ser um valor positivo, e a integral que vai me ser um valor negativo, de mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho com sinais opostos, a soma vai ser zero. Quando eu olho para uma integral como essa, eu vou dizer assim, ah, mas que integral horrível, né? Mas é muito simples. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, isso aqui eu sei que é uma função ímpar, né? Por mais que isso aqui seja uma função par, né? Eu vou ficar com ímpar vezes par, vai predominar a vai predominar a simetria ímpar. Por exemplo, então vamos verificar isso. Tá? Essa questão aqui eu acho que era uma questão de uma das provas do Conselho Nacional de Economia, eu acho. Por exemplo, se eu botar menos z, né? Menos z elevado a 250, tendo de menos z. Ora, menos z a 250 é z na 250. 250 é um número, né? Um número par. Menos elevado a um par dá um número positivo. O seno é uma função ímpar, então isso aqui vai ficar menos seno de z, ou seja, menos z na 250 vezes seno de z. Se eu fizer menos f de z, vai ficar menos z na 250 seno de z. Ou seja, são iguais, né? Ou seja, f de menos z
é igual a f de z. Logo, a função é ímpar. Como os intervalos delas são iguais, como os intervalos são simétricos, então essa integração aqui vai ser um zero redondo.